Queria primeiro agradecer a presença de todos que estão aqui, que aceitaram o convite para a gente fomentar a inclusão de mulheres na tecnologia e trazer a importância disso. Eu me chamo Isabela Gaino, eu sou fundadora do Mais Mulheres na TI. Para quem não me conhece, eu sou mãe de 4 filhos, né? Trabalho na tecnologia há 17 anos e o projeto Mais Mulheres na TI ele é a ressignificação da minha carreira, né? Então, assim, todo o assédio intelectual, as 4 demissões no retorno de licença maternidade e o quanto homens me prejudicaram, mas homens me ajudaram a estar aqui hoje. Então, se o projeto hoje, como vai ser apresentado para vocês, teve a atração que teve, eu devo aos homens, tá? Todos eles que vocês vão ver. Eu vou pedir para cada uma se apresentar primeiro, tá? Aí eu dou tenho uns slides bem curtinhos só para vocês entenderem da onde que surgiu Mais Mulheres na TI. A gente vai abrir pergunta para vocês. Tem gente que veio de longe daqui, eu sei que veio de Cubatão, né? Para que vocês tenham tempo de vocês também com eles, com elas. E eu acho que é isso. Eu vou falar, o projeto Mais Mulheres na TI, ele veio com o propósito de orientar e ajudar as mulheres a se incluírem na área de tecnologia. Então, nós unimos as qualificações técnicas com o desenvolvimento das habilidades soft skill para que elas fiquem na área. Então, a gente não vem treinamento, a gente é uma associação sem fins lucrativos, mas a gente precisa levar isso que eu vou apresentar para vocês para frente, tá? Para quem não sabe, ou já ouviu falar em Quarta Revolução Industrial, acho que algumas carinhas aqui já me conhecem, e eu já sigo muitas pessoas que estão aqui e falam também. Alguns estudos, segundo o Fórum Econômico Mundial, 7 milhões de pessoas devem perder seus empregos aí nos próximos 10 anos. Eles falam até 2025. Só que 57% desses números são mulheres, e elas não estão na tecnologia, né? Então, para nós que olhamos para o Brasil e vemos que hoje a gente, segundo o Unesco nós somos 16% e segundo o IBGE nós somos 20% na tecnologia, a gente tem um trabalho grandioso. Então, nós reunimos comunidades que estão aqui para a gente poder debater e mostrar as ações que tem muitas empresas olhando para isso e como que a gente pode mudar esse cenário, tá? A nossa representatividade hoje dentro do Brasil, nós somos a população maior quantidade de habitantes entre mulheres e homens, tá? Nós somos 51% e, segundo o PNAD do IBGE, nós somos 20% na tecnologia. Eu fiz o convite a algumas pessoas que têm dedicado o trabalho em debater e dizer que elas estão lá na área e que a gente tem como ficar. Então, eu vou passar o microfone para todas elas. A gente teve uma pauta que foi votado. Para quem ajudou com as perguntas, nosso muito obrigado, tá? E eu vou passar aí a voz para vocês também, para que a gente possa ampliar e enriquecer os nossos pontos de vista, tá? Eu acho que, em nome do projeto, que hoje tem em torno de 8 meses, mais ou menos, e nós temos 2.700 pessoas que passaram pelo projeto, 10 mil inscritos, e algumas empresas que estão olhando pra gente, muito obrigada, tá bom? Boa noite, obrigada pela presença de vocês de novo. Meu nome é Simone Lettieri. Eu hoje tenho uma consultoria, uma agência de desenvolvimento de aplicativos e de transformação cultural dentro das áreas de tecnologia. E meu background todo, ele começou com física e comunicação, e aí eu fui para tecnologia. Fui pivotando no caminho até encontrar o que é hoje a tecnologia digital, esse mundo de hoje. Um ponto importante que a Ida falou aqui, e essa questão de empregos, tecnologia é o que vai demandar em termos de emprego. Já está demandando e daqui para frente, né? Então, ter essa capacitação, esse entendimento técnico é muito importante para as mulheres. Eu estava conversando mais cedo sobre isso, né, de empresas querendo mulheres em tecnologia e não estão encontrando. Então, esse debate aqui é importante para a gente falar um pouquinho sobre isso e ajudar vocês nos caminhos. Oi, gente, tudo bem?
Meu nome é Maísa, sou especialista em Employer Branding, então eu trabalho com marca empregadora. Trabalho na Cato hoje, é a minha primeira experiência em uma empresa de tecnologia, então é um universo novo para olhar para a diversidade. Eu já trabalho com diversidade há algum tempo, faz mais ou menos uns 6, 7 anos. Trabalhava sempre em indústria, que é um mundo totalmente diferente, e aí agora eu mergulhei nesse universo da tecnologia e descobri que os problemas não são tão diferentes do que os das indústrias. Então, muda um pouquinho o discurso, mas o problema acaba sendo o mesmo, que é o mesmo problema que está na sociedade, que está em vários lugares. Alguns meses mais ou menos eu comecei um projeto pessoal, vou fazer um jabá aqui, Isa. Eu sou comunicóloga de formação e aí eu comecei a discutir com algumas amigas sobre os estereótipos de beleza, sobre os estereótipos que a gente vive e começamos um projeto, então, que é um projeto para o Instagram, contando histórias de várias mulheres reais, contando a experiência delas com a beleza, a experiência delas com esse universo todo. Se vocês quiserem seguir, chama o projeto Meu Olhar no Instagram. E é isso, acho que é legal, muito importante a gente ter esse momento de conversa. Eu tô aqui falando um pouco do lado das empresas, né, do que a gente pode fazer, do que a gente precisa fazer. E acho que é bem importante a gente compartilhar o assunto e ouvir também de vocês, um auditório cheio de mulheres, o que vocês pensam sobre o assunto e como que a gente consegue se fortalecer juntas. Boa noite, eu sou a Roberta Genaio. Eu trabalho hoje num cargo que é chamado de Agile Coach, mas eu digo que eu não gosto muito desse cargo, não. Eu acho que essas coisas de taxar você por uma classificação é meio esquisita, né? Estou bastante feliz de estar aqui conversando com vocês, mas eu me considero uma facilitadora de transformações, né? Tanto transformações organizacionais quanto transformações pessoais. Então, da parte do Agile eu fico muito com coach. Né? Essa parte Agile Coach, eu prefiro o coach disso. O Agile ele vem, acho que, para complementar, né? Com técnicas e com alguns frameworks do que a gente vem vendo de transformação no mercado, muito em TI. Né? Tenho acompanhado bastante o trabalho da Isa já tem algum tempo, estou bastante feliz de ter tantas mulheres aqui hoje participando, porque eu sou um ponto assim, meio fora da curva no mercado de TI. Eu entrei trabalhando na área de recrutamento e seleção porque eu sou formada em psicologia. E aí estou há 18 anos batalhando aí na área de TI, mudei já várias vezes de cargo, fui gerente de projeto, fui gerente comercial e agora eu estou trabalhando com essa nova experiência aí de facilitação e transformação organizacional. Boa noite a todas. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou meio animadora de plateia, tá? A Isa me chamou, ela sabe disso, ela corre o risco. Bom, meu nome é Nina Silva, eu trabalho na área de tecnologia há 16 anos, iniciei como consultora SAP. Ai, que bom que você tá aqui. Iniciei como consultora SAP, me tornei gerente de projetos, depois gerente de portfólio. Hoje eu sou fundadora de uma fintech, presidente do movimento Black Money, tudo por conta de não ter conseguido achar um propósito dentro da minha carreira em tecnologia. E aí eu tentei, né, juntar a questão do meu corpo, minha cara preta, estranha nos ambientes tecnológicos, né, nas instituições, juntar essa estranheza, essa dificuldade das pessoas absorverem essa intenção, né, juntar isso junto com o meu propósito de liberdade, de independência dos meus pares, dos meus iguais e de ampliar essa diversidade, de ampliar outros rostos dentro dessas instituições. Hoje eu estou como Project Manager na ThoughtWorks também, por isso que ela perguntou qual empresa. Eu, ai meu Deus. E queria pedir para todo mundo conectar o LinkedIn, né? Tem uma área dentro do, já que somos tecnológicos, né? Tem uma área dentro do LinkedIn chamado Na Sua Área, onde a gente pode habilitar o Bluetooth, né, dos nossos celulares e a gente poder se conectar na rede. E se conectar por quê? Porque nós estamos aqui com um propósito, né? Com o propósito de discutir a questão de gênero dentro, da equidade de gênero dentro do mercado de tecnologia, por causa de todos os números que aparecendo aqui. E não adianta discutir só hoje, não adianta discutir só dentro dos nossos grupos,
porque nós vivenciamos isso no dia a dia, mas nem todo mundo vivencia. Então, a gente se conectar, a gente poder estar junto, próximo de quem tem o mesmo objetivo e o mesmo propósito que todos nós, que todas nós, isso sim consegue propiciar que a gente consiga fomentar e levar a temática adiante. Então, se a gente pudesse se adicionar, se conectar, eu agradeço. Daqui a pouco eu conecto vocês aí também. Tudo bem? Boa noite. Eu sou a Cíntia Zanoni. Sigam a Nina no LinkedIn. Ela participou já de um evento, de um projeto que a gente fez. E levou lá as várias dicas e tem conteúdo super bacana. Eu sou fundadora do Makers Code, que é uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de ajudar as mulheres a criarem e a desenvolver o seu protagonismo na área de tecnologia. Eu fundei esse projeto em 2015, lá no Rio Grande do Sul, que é a minha terra natal, e de lá para cá a gente já conseguiu capacitar de forma gratuita em várias verticais de tecnologia uma base de 5.500 mulheres. De todas essas mulheres a gente já conseguiu fazer uma boa inserção no mercado de trabalho, considerando todos esses números, tudo que a gente vê, né, as pessoas falando do quanto é difícil, tá? Dessas 5.500 a gente já conseguiu colocar 1.700 mulheres funcionárias trabalhando realmente em empresas que têm uma atenção real para o desenvolvimento da mulher dentro do mercado de trabalho. Sou cofundadora também do coletivo chamado Women Dive Summit, que é a união de algumas comunidades de tecnologia aqui de São Paulo, né, como a de PHP, de Python e tal. Então a gente junta para construir alguns novos projetos. E além disso, né, no meu tempo mais ocupado, eu sou gerente de inovação dentro da Microsoft. Eu trabalho com projetos conectados à Cloud Computing e à inteligência artificial na América Latina. Né? E geralmente, quando eu falo isso, as pessoas têm um pouco de medo, uau, tal, mas assim como, né, algumas falaram sobre a questão das comunidades, eu trabalho já eu faço 11 anos que eu estou no mercado de trabalho, desses 11 anos, 100% dedicados à tecnologia, e eu acredito que tudo que eu tive de crescimento dentro da minha carreira foram baseados na comunidade, né? Então, isso é um objetivo muito forte, é uma convicção muito presente dentro da minha carreira, dentro e fora da empresa que eu trabalho hoje, e eu estou aí para conversar e trazer um pouco de experiências, né? E eu sempre geralmente costumo dizer que a gente leva a mensagem de tecnologia, carreira tecnológica na vida real, né? E não levando uma ilusão de que a gente vê hoje a crise de mercado de trabalho e a dificuldade de inserção das mulheres, vendo como a tecnologia vai ser a minha válvula de escape, né? E a gente acaba vendo assim, milhares e milhares de mulheres frustradas, e a gente tenta levar uma realidade para que elas possam inteiramente se desenvolver, se conhecer e se posicionar no mercado de trabalho. Bom, muito obrigada. Eu queria dar um recadinho para vocês. A Tatiana Medina, que também foi uma convidada nossa, ela teve um contratempo, porque ela teve que fazer uma intervenção cirúrgica, então a gente deve remarcar uma nova pauta, e se vocês quiserem a gente disponibiliza para vocês primeiramente. Então acho que vale uma desculpa geral e acho que uma aceitação também, porque ela me ajudou muito a trazer essas pessoas aqui hoje, tá? Vou começar então com a seleção de perguntas, e aí dentro da live, se alguém também fizer perguntas, eu tenho umas pessoas acompanhando aqui para me apoiar, né? Porque quem é mãe de 4 filhos faz assim, vai fazendo, né? Vocês perceberam. Então, assim, quando a gente fala de um ambiente de tecnologia, eu entendo que todo mundo aqui que já atuou em tecnologia sabe a dificuldade que a gente tem de encontrar mulheres trabalhando em tecnologia. Para quem não trabalha em tecnologia, tem alguém que não trabalha em tecnologia aqui? Não? Tem? Então, pode levantar, gente. Que bom, que bom. Tem gente que é normal. Vocês já devem ter lido ou falado o quanto a gente sofre para conseguir estar dentro da tecnologia, e eu acho que não tem uma outra palavra, porque só quem é mulher sabe o que eu estou falando, né? Sobre o sofrer. Porque quando a gente tem que se posicionar, a gente precisa às vezes falar 10 vezes para que alguém nos ouça. Me corrija se eu estiver errada, e eu posso estar falando só de uma experiência minha, então eu posso estar limitando o nosso debate. Mas uma das coisas que a gente tem difundindo muito, como mais mulheres na TI e com a união de todas essas comunidades, é trazer para o debate e para os números a nossa realidade, para que os homens saibam, né?
como que a gente se sente também trabalhando na área? Então, eu vou falar muito curto e breve que as 4 licenças maternidades que eu fui mandada embora por homens, né? E uma delas eu ouvi o seguinte: mas fulano não é pai. Eu não era mãe? Não, mas o seu marido te mantém. Então, assim, são coisas que, por isso que eu brinquei da ressignificação, são coisas que a gente não é medida pelas nossas habilidades ou nossas capacidades, né? Então, esse foi o tema escolhido para o primeiro painel, que chama Equidade de Gênero, que nada mais é do que ser tratada de uma maneira similar, porque nós nunca vamos, acredito que nós não seremos iguais. Então, a pergunta que foi levantada é: qual a importância de se discutir um tema como esse, equidade de gênero, na tecnologia dentro do ambiente corporativo? Bom, a gente não pode esquecer que a área de tecnologia, a área da computação, né, as primeiras turmas de computação eram majoritariamente femininas. Então, isso tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos eram turmas majoritariamente femininas, porque a computação ela era muito ligada à questão da secretária, né, por conta daqueles grandes servidores, grandes computadores que ligavam um pontinho no outro, então dava muito a intenção que era um trabalho manual. Quando começaram a ver que o trabalho manual agregava um valor absurdo e começou a ser presente no dia a dia de qualquer pessoa, por isso quem levantou a mão dizendo que não trabalha com tecnologia, pense 2 vezes, porque a tecnologia está muito mais presente dentro das nossas vidas, no trabalho e também na nossa vida doméstica, né, na nossa vida pessoal. Então, ver hoje que 15% dos cursos de computação, 15% de quem faz curso de computação são mulheres. Que mulheres, 79% desistem no primeiro ano, né, do curso de tecnologia da informação, desistem da faculdade. O problema, quando a gente discute nas instituições, a gente precisa discutir nas instituições como um todo, né, as instituições educacionais e no mercado de trabalho, porque se eu não discuto na faculdade, se eu não discuto nos cursos técnicos, eu não consigo chegar nesse mercado de trabalho. Porque hoje a gente disputa, né, minimamente em relação à capacitação, e a partir da sua capacitação que aí a gente vai conversar sobre inclusão, a gente vai conversar sobre concorrência. Então, se aquela mulher não consegue nem concluir a faculdade, ela não vai entrar em mercado algum. Ela vai absorver conteúdos sim na internet, mas certamente vão colocar isso como bloqueio para a entrada dela, para a inclusão dela. Então, a gente discutir hoje é entender que a gente tem problemas desde as instituições educacionais, passando por nossos recrutamentos, áreas de people e chegando na área de quem caneta, né? Porque quem caneta que resolve. São os sponsors das instituições que falam: precisamos de mais mulheres. Precisamos de mulheres em cargos de liderança. Precisamos de mulheres não apenas naquelas áreas que nós estamos acostumados. Então, se esses sponsors não estão ali para poder discutir, para poder absorver os grupos de afinidade dentro de todas as diversidades, se esses sponsors não estão ligados em todos os números lucrativos, né, que nós temos, e aí compartilhando, o estudo da McKinsey de 2017 já aumentou a lucratividade das empresas, né? Mundialmente falando, foi estudado 1.000 empresas no mundo, onde verificou-se que empresas com maior diversidade de gênero temos mais de 21% de lucro. Então, a gente está falando de bolso, a gente não está falando de favor, a gente não está falando de, é justiça. Sim, é justiça social, econômica, mas é urgente, porque a gente precisa expandir, né, por conta da Revolução 4.0, mas também é lucrativo, é inteligente. Nós estamos no mundo ágil, nós estamos no mundo de complexidade, nós precisamos de times mais complexos. E se nós, mulheres, não somos as que mais conseguem lidar com a complexidade do dia a dia, com a diversidade de coisas, de questões, eu não sei quem que está mais preparado para isso.
Acho super interessante todos esses pontos levantados pela Nina. E se a gente volta um passo antes, né, a gente vê o quanto de desistência e tudo que acontece dentro da universidade, e isso é uma coisa que reflete quase que 99% dentro do mercado. Se a gente volta um passo atrás e a gente começa a olhar para cursos técnicos, a gente vê uma representatividade feminina muito alta dentro de um curso técnico. Eu sei porque eu iniciei a minha formação na área de tecnologia através de um curso técnico. E aí são diversas situações e principalmente questões culturais o professor vai dizer, você vai para uma aula, por exemplo, que tem alguma coisa de infraestrutura junto, você não vai conseguir e tal, porque você vai ter medo de levar choque, né, que é uma coisa que fala muito, né? E aí isso é uma coisa que eu acho que com o tempo isso vai desestimulando bastante, né? Porque o curso técnico ele é aquela coisa de dizer, vou mais rápido obter um conhecimento para ir para o mercado. Só que daí você chega já desde a raiz e você já começa a levar nas costas até que você vai conseguir resistir. E aí a gente vê, sei lá, do número que você vê de volume de mulheres dentro de um curso técnico, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem várias e várias instituições que oferecem isso. E a gente fez um evento recentemente que a gente foi e mandou convite para dezenas de instituições e tal, de curso técnico, a gente viu um monte. E daí, da mesma rede, quando foi bater o convite para a área da universidade, a professora, a reitora, ela falou assim, olha, eu vou te passar direto o contato das alunas que a gente tem, porque assim, dentro da nossa universidade a gente tem, sei lá, XYZ campus, a gente tem 5 mulheres. E aí você começa a falar assim, mas como assim? A gente já tava, há minutos antes, a gente tava super orgulhoso vendo, nossa, uau, olha só, sei lá quantas mil inscrições a gente teve só de 2 polos de escola técnica. A gente pensou, nossa, essa faculdade aqui vai arrebentar, entendeu? A gente não vai ter mais espaço no evento. E a gente falou assim, olha, eu vou te passar aqui o contato direto e tal. E inclusive, se vocês puderem conversar um pouco com elas, porque a gente tá com um problema de que elas querem desistir da faculdade, não sei o quê. E eu pensei assim, tá, mas e o que tá acontecendo? Qual que é o posicionamento da instituição para tornar aquele ambiente um ambiente mais aceitável, um ambiente mais empático para que essas mulheres possam permanecer? Imagina que num local que você está pagando para aprender alguma coisa, já não é um local que você seja bem-vinda, imagina qual vai ser o tamanho da guerra para que essa mulher possa ir para o mercado de trabalho, fazer uma coisa que ela pagou para aprender, entre aspas, para ela ser paga. Né? Então isso é uma questão muito difícil assim, né, para as organizações. A gente vê grandes empresas, a Microsoft é uma, a TW é uma, e várias outras empresas que existem programas e iniciativas para que possam empoderar as mulheres e para que elas possam tomar as rédeas do negócio e não ser aquela, vai ser a porta-voz, ou vai lá, vai sorrir e tal, e vai conseguir vender milhões lá em serviços de tecnologia. Mas não é só as grandes empresas que existem dentro do mercado, né? Acho que as grandes empresas, elas são um norte para trazer um pouco de exemplo para tantas startups hoje em dia que surgem falando sobre inovação e etc. Mas eu acho que é um comprometimento de cada um, independente de estar sobre a direção de uma empresa ou ser um simples funcionário, mas é tentar trazer um pouco dessa cultura de mudança, de inovação real, porque a diversidade ela é um critério de inovação muito forte. Né? Qualquer empresa grande que você olha, nossa, essa empresa aqui eu acho muito referência, etc., é a diversidade que está fazendo ali. Né? E é muito difícil você trabalhar para fazer essa mudança de cultura, mas é uma coisa necessária. Bom, a gente tem promovido alguns hackathons femininos, né, na Stefanini, porque a gente tem percebido que nos hackathons comuns, né, que a gente divulga no mercado, a maioria do que vem são homens, né? Vem mais meninos do que meninas. E a gente não consegue entender muito bem porque isso acontece, né? Você fala, puxa, já deveria estar, né, com o maior número de mulheres participando desses hackathons. Então a gente está tentando estimular de uma certa maneira que venham mais meninas fazendo hackathons só para mulheres. E a gente está se esforçando para entender, quando a gente faz os mistos, por que não vem? Por que essas meninas não vêm, né? O que será que limita a gente a participar, né? Será que alguma coisa na nossa cabeça diz que a gente não vai ser capaz de competir? Né? Será que tem alguma coisa lá que diz, não, vai ter muito menino nesse, eu não vou conseguir competir com eles? Será que antes de chegar a gente já não fica pensando assim, né? Então a gente está nesse momento de
descobrir como atrair mais meninas, né, pro nosso mundo de TI, né? Como é que a gente faz para captar? Porque uma vez que elas estão na empresa e participam do dia a dia, essa diversidade só faz com que a gente cresça cada vez mais, né? Aqueles números que você falou que são muito bonitos, que eu não sei número nenhum de nada, eu sou péssima de lembrar qualquer dado. São muito legais porque isso eu acho que mostra que essa diversidade só traz crescimento, né? Eu acho que isso é muito legal para a gente e a gente está tentando experimentar isso cada vez mais. Eu acho que, pensando na importância da gente falar desse assunto, é muito interessante a gente pensar que o nome aqui que você colocou para o painel é equidade de gênero, né? Entender o que é a diferença entre equidade de gênero e igualdade. Porque eu acho que muitas vezes, quando a gente começa essa discussão em diversos ambientes, a gente entra num assunto de, mas a meritocracia, e é aquele assunto que meio que invalida toda a discussão porque é alguém que não está muito disposto a escutar. E eu acho que quando a gente fala de equidade, isso é muito importante, porque é preciso entender que acho que a gente não está mais aqui discutindo se existe machismo no mundo corporativo, ou se o universo de TI é ou não machista. Isso aí todo mundo que está aqui acho que já concordou com o assunto, né? Mas a gente sabe, então, que essa corrida começa em lugares diferentes. Então, na largada, a gente tá uns passinhos para trás, as mulheres estão uns passinhos para trás nessa largada, por várias questões que as meninas explicaram super bem, e por toda a questão mesmo histórica e social do mundo e do Brasil também. Então, se a gente ficar nesse discurso de não, mas é igualdade, a gente tem que oferecer igualmente para todo mundo as mesmas coisas, essa linha vai continuar chegando do mesmo jeito, que é com os homens na frente e as mulheres atrás. A equidade se dá quando a gente entende que existe um gap e que a forma de suprir esse gap é com ações e com atividades, que são as atividades que todas as empresas hoje estão correndo atrás para fazer e que precisam mesmo ser feitas, como essas discussões, como essas conversas que a gente tem feito. No momento em que a gente estiver saindo na linha de largada do mesmo lugar, no momento em que a gente estiver realmente iguais na hora de sair, aí a gente pode começar a pensar em mérito. Mas eu acho que nesse momento, e a importância disso, de discutir isso é tão grande, é que a gente entenda o gap existe. E a gente tem muito para conversar do porquê que ele existe. Mas o que a gente vai fazer para suprir? E eu acho que aí é o negócio onde todo mundo tá tentando aprender junto e vendo aí o que tá acontecendo. Um fez, deu certo, o outro fez, não deu. Como que a gente tá fazendo para que a gente possa finalmente tá largando no mesmo lugar e aí falar de justiça e aí falar de outros assuntos. Assim, acho que é muito importante esse tema e principalmente muito importante que essa seja a palavra, né? A gente tá falando de equidade, a gente não tá falando de igualdade. Né? Eu estava pensando, né? O que eu vou falar depois elas todas falarem isso, né? Assim, olhando para frente, né, da história do mundo até aqui, vivemos o que vivemos. Olhando para frente, e aí é o crescimento de mercado, para onde está indo o mercado, né? Acredito muito que essa equidade vai se equilibrar na próxima geração, porque está cada vez mais diminuindo essa diferença de homens e mulheres. Mas ainda assim tem um outro momento, o mundo mudou. Né? Então esses empregos todos vão mudar, já estão mudando. Né? Então, daqui a 10, 15 anos a gente vai ter computação quântica, com a superinteligência artificial. E aí, como é que vai ser? Né? Tem muitas, né, dúvidas e tem muitas suposições, mas ninguém sabe como é que vai ser. Vai mudar muito a nossa vida em 10, 15 anos. Como a gente se prepara para isso? Né? Sendo homem ou sendo mulher, é estudar. Vamos estudar, vamos entender, vamos ficar ligado no que está acontecendo, porque faz diferença quem sabe um pouco. Né? Então, inteligência artificial vai encontrar gente para trabalhar com isso. Né? Homem, mulher, anão, marciano, o que for, se você sabe bem isso daí, você vai encontrar lugar. Né? Computação quântica é uma coisa que está bem lá na frente, já está andando bem. Quem vai estar nisso? Inteligência artificial, estava vendo os dados do Gartner, no mundo tem 1.250 pessoas. No mundo, com 7 bilhões de pessoas. E é o que está aí. Né? Então, vai ter emprego.
mas vai dar emprego nessas áreas, né? Então, como é que a gente está se preparando para isso? Né? Vai acabar a gestão. O modelo de economia ele está mudando de um modelo, e aí podemos brincar com machismo e feminismo, né? O modelo machista das caixinhas, né? Tem a brincadeira dos homens precisam de caixinhas, uma caixinha de cada vez, está saindo dessa hierarquia para bolas, para hubs, tudo interligado. Então, se você olhar o organograma das empresas, são caixinhas, né? Ainda as grandes empresas, com hierarquia, né? Geralmente as caixinhas lá em cima ainda são homens, a maioria, as mulheres subindo mais na classe média, né? Trabalha, e embaixo também. Então você tem muitas mulheres embaixo e na classe média. Tem a gerência, mas em cima, conselho de acionistas são poucos. As novas empresas como são? Não tem hierarquia, né? Vou pegar um Google, né? Não tem essa hierarquia, o presidente mandou, não tem um nome, fulaninho que é o presidente, geralmente mandou fazer isso, né? E daí vem. Então, está mudando, e isso vai mudar nas empresas. As tradicionais hierarquias, se elas não mudarem, elas tendem a morrer, sumir. E elas sabem disso. Há uma resistência, porque o ser humano é resistente à mudança cultural. Então, umas são mais rápidas e outras não. Umas têm um discurso feminino, um discurso lindo, mas é difícil de atuarem, né? O tal do faço o que eu falo, né? Então, mas isso é um processo, vai se mudar. Então, a gente está vivendo o privilégio dessa mudança da revolução, dessa quarta revolução, e vem mais aí para frente. O ponto aqui, independente de se somos homens ou somos mulheres, é como a gente está se preparando para isso. Nós somos vítimas da circunstância ou nós somos protagonistas? A vida é nossa. Quem escolhe o caminho somos nós. Nós somos responsáveis por cada dia, né? Quando você acorda, você é responsável pelo dia que você vai ter. O que você está fazendo por isso? Eu acho que está muito mais no discurso de protagonismo, né? Foi o que a Isa falou. Fui demitida 4 vezes. Podia ficar em casa chorando com meus filhos e podia ir à luta. Né? Porque você, né? 4 vezes por causa da... Ocultei filho, ocultei idade, fiz uma série de coisas para voltar pro mercado. Não é? Não é? Você tem que... Agora eu não posso mais, eles estão escancarados nas redes sociais, agora não tem mais vai ter como encontrar um pagar. caminho, né? Então, assim, o ponto é não só a resiliência, mas a persistência, porque a responsabilidade é só sua, né? De ser protagonista ou de ser vítima na vida. Fica sentado, fica em casa chorando o que aconteceu, ok. É o que eu falo, não precisa ser tecnologia. O mercado orgânico está crescendo. Se você criar galinha, estou falando sério, se você criar galinha mesmo, orgânica, você vai ter mercado. Se você tiver ovo orgânico de verdade, porque tal do Colin aí, já nem só tinha ele, todo mundo foi comprando, o cara cresceu. Será que é orgânico ainda? Não sei, mas começa a crescer orgânico. Veja outras coisas. Porque às vezes, assim, tecnologia, tem poucas mulheres, mulher não gosta muito de tecnologia, né? A maioria não gosta muito de engenharia. Tem muitas coisas, não precisa ser só isso, né? E para homem também, é idade também, se não é só mulher, é idade, passou dos 50, tem muita gente contratando, muita gente não, mas tem empresas contratando gente de 50. Por quê? Você tem um passado, assim, na minha última empresa onde eu estava, eu comecei, o meu chefe, a gente saiu de TI e foi montar, eu e ele, a área digital na última empresa. Aí ele disse, tem que trazer um monte de jovens, né? Eu falei assim, vamos trazer um monte de jovens. Tá, eram só eu e nós dois, assim, vamos fazer um monte de jovens, porque todas as empresas trouxeram um monte de jovens. E eu nunca acreditei nisso, eu acredito na atitude das pessoas. Tanto que eu pedi demissão lá em dezembro para focar mais na minha empresa, que ficou um pouco de lado, mas em outubro eu troquei uma pessoa de 27 anos por uma de 52 anos. É um cara totalmente tatuado, motoqueiro, mas que motivava as pessoas, entendeu? E o outro de 27 ficava, será que vai? Será que não vai? Não tinha atitude, né? Então eu ficava muito... E de 27 anos que era para estar mais... Então por isso que eu não acredito muito. Eu acredito na atitude de protagonista, né? De dono. O cara sente a dor e vai atrás. Eu não acredito muito nisso de estereotipos. Se é homem, se é mulher, se é marciano, tem atitude. Vai atrás. E é isso que as empresas acabam indo atrás. Não todas. Algumas estão indo mais, outras estão abrindo os olhos agora, mas o que é o lado bom, e que eu tenho visto assim, desde 2015, quando teve uma grande palestra da McKinsey, no final de 2015, que estavam todos os CEOs de todas as empresas, foi só focado em CEO, que eles começaram a falar sobre isso, e subiu no palco o CEO, o dono, na verdade, do setor, o dono do Itaú, e falou,
o Itaú vai para esse meio, se não for, o Itaú vai quebrar. Isso foi um marco no Brasil. Todos os CEOs começaram a passar mensagem, né? O que é esse tal de digital? Temos que ir também. Porque se um banco grande como o Itaú, que é o maior da América Latina, fala isso, tem um porquê. E realmente não, né? Se você tem... Onde crescem essas startups novas? Aí você pode pensar em qualquer startup. Na ineficiência das empresas grandes. E tem muitas, a gente sabe. Então, se você quiser abrir uma startup de processos, vai ter mercado. Se você quiser abrir uma startup de conteúdo, whatever, vai ter mercado. Então, se você for protagonista e procurar as ineficiências, você vai encontrar um campo para ele. É o que eu digo. Um assunto bem interessante que a Simone também levantou aqui sobre a questão de inteligência artificial. Quem é de tecnologia, eu acredito que já vivenciou, já viu, já ouviu, já tem, né, pessoal de comunidade ouve bastante. Mas eu era uma pessoa que eu fazia muitas palestras relacionadas à agilidade, transformação de cultura, falava igual papagaio sobre transformação digital, até que o dia que eu vi o algoritmo funcionando. E aí eu me recordo que estava envolvida com um C-Level, que era uma startup, e eu virei para ele e falei, cara, mas e o emprego dessas pessoas? E ele falou para mim assim, ele tinha 3 filhas. Ele virou para mim e falou assim, não, mas você está preocupado? Porque era uma automação de call center, contact center. Ele falou, você está preocupada? Você não trabalha nisso. E a minha questão interna foi, os meus filhos, ele tem os pais na tecnologia. Então, eu e meu esposo, nós somos de tecnologia. Mas as suas filhas, tem alguém que veio do call center, que se espelha em alguém do call center. Mas que essas pessoas que estão lá também têm famílias e elas não têm ideia do que está acontecendo. E ele falou para mim, elas sabem. E eu não podia ir no contact center perguntar, porque eu já sabia que a minha hipótese estava mais certa dentro do meu conceito do que para ele. Mas eu fui aos bancos. Faria Lima, comecei a entrar de banco em banco e perguntar para quem estava trabalhando se ele sabia o que era transformação digital. Eu acho que eu passei amarelinho, vermelhinho, laranjinha. Me falou que tinha ouvido falar o que era, sabe? Então, assim, vou voltar uma pergunta para vocês, porque eu acho que tem total a ver com a era de disrupção, que é a era de substituição de formas de emprego conhecida. Acho que a ideia é assim, ninguém vai morrer, os empregos não vão morrer, vão surgir novos, há a tendência de onde eles vão surgir, diversos estudos estão aí, para que a gente volte com lição de casa, né? Porque nós também somos de tecnologia, isso não é só para quem está querendo entrar ou para quem está buscando recolocação. Nós também temos que olhar as mesmas tendências e nos prepararmos para chegar lá. Então, mais uma das perguntas assim que eu acho que enriquece muito o nosso debate aqui é a disrupção, ela desencadeia processos consistentes quando o assunto é questão de pautas sociais, né? Porque o que pode acontecer com a economia se tudo for automatizado? A gente quebra a economia. Então, qual a conexão que a gente pode falar entre transformação digital, a equidade de gênero, né, e inclusão da tecnologia para vocês? Nossa, quem tá com o microfone? Qual a conexão entre transformação digital, quando a gente fala em relação à responsabilidade social, equidade de gênero na tecnologia e a inclusão delas, né? A inclusão das pessoas na área. Oi? Profunda essa pergunta. Eu vejo um pouco assim, que é a mudança da economia, né? E eu vejo muito isso, sair do modelo hierárquico, né? E é um modelo hierárquico, ele vitimiza as pessoas, né? e deixa as pessoas numa zona de conforto de fazer o que o chefe manda e não ser protagonista e não mudar. E a nova economia, ela não tem isso, né? Então você acaba não tendo chefe, você acaba tendo que ter responsabilidade, o grupo, ele cresce quando ele está trabalhando junto, tem mais autonomia e responsabilidade, começa a trazer essa disrupção. O que significa isso? Você tem que incluir, né? A Cíntia falou de diversidade, a inclusão de todos, inovação. Sim, você tem que ter pessoas diferentes trabalhando juntos, que se complementam. Não só em equidade, mas até mesmo em estudo, né? Então você tem grupos, você tem pessoas de filosofia, você tem grupo com pessoas de filosofia em tecnologia. Isso agrega, né? Você traz uma outra visão. Até isso ajuda muito também aos times de tecnologia que são
que trabalham, né? Engenharia mais quadradinha trabalha assim, a mudar um pouco a perspectiva de trabalho, sair da vítima de ser tecnologia, vamos lá, né? TI, a gente sempre apanha, né? O problema está sempre em TI, nas empresas, e por que também? Porque do lado de negócios, a área de negócios todas, elas querem ir para o mercado e querem ir rápido para o mercado. Como é que a gente equilibra isso, né? Para não ser TI vítima, né? E trabalhar junto, ter essa cara de negócio. Então, o modelo, que é o modelo Agile, que tem sido levado para as empresas, e saindo do TI, extrapolando para a empresa, ele acaba a trazer essa diversidade, porque ele traz mais mulheres, elas geralmente estão mais em área de negócio comercial, então acaba trazendo um pouco mais para a TI, começa a ter essa complementaridade. E aí, como todo grupo, né, quando você conhece as pessoas, você leva um tempinho. Você vai, acredita muito, confia muito, você vai indo com o tempo, você vai conquistando a confiança e aí aquele grupo vai ficando simétrico. Então, para projetos que você precisava antes de 10, 15 pessoas separadas, a sinergia de um grupo, você vai precisar só de 6 ou 7 pessoas, porque tem uma maturidade que faz com que as pessoas saiam daquele papel de vítima, de ficar esperando, de não ser protagonista para ser protagonista. Isso traz sinergia. Não sei se respondi bem, mas eu vou perguntar. Alô, funcionou. Só um ponto que eu acho interessante de colocar com relação a isso, né? Eu vi a história sobre o posto lá de telemarketing, porque isso é uma coisa que durante aí, eu acho que alguns meses no ano passado, a gente acabei trabalhando em alguns projetos para atender algumas empresas de telecom, onde a realidade era exatamente essa, implementar agentes de inteligência artificial para poder automatizar e melhorar um pouco o primeiro nível de atendimento de consumidores. Né? Então, isso, para quem é o consumidor final, você pensa, uau, finalmente eu não vou ficar mais 5 horas no telefone passando de um setor ao outro para conseguir fazer alguma coisa. E, ao mesmo tempo, ter essa sensação de que, uau, a tecnologia está chegando. Primeiro, ela já chegou há muito tempo. E eu acho que a transformação digital, pelo contrário do que algumas pessoas têm o sentimento de que vai causar o desemprego em massa e etc., eu acho muito pelo contrário, que a transformação digital e principalmente a inteligência artificial, ela vai proporcionar, primeiro, mais inclusão, porque daí se a gente pensa em pessoas com N restrições, principalmente motoras, visuais, etc., que hoje estão distantes do mercado de trabalho pelo simples fato de não existirem empresas que realmente tenham uma estrutura que possa ser inclusiva para essas pessoas, a transformação digital vai proporcionar isso. Né? E para quem está num posicionamento no posto que vai dizer, nossa, daqui a poucos dias vai morrer a minha profissão lá como atendente, vai morrer se você não estiver disposto a se transformar e a se atualizar. Né? E eu acho que isso é um ponto muito interessante, porque ao mesmo tempo que você fica com aquele sentimento de que, puxa, eu vou perder meu emprego, essa fase, né, digamos, uma fase de luto que você vai passando, esperando a tecnologia chegar até a sua mesa e bater na porta e dizer, eu posso fazer o que você faz, é uma oportunidade, é um momento que você pode mudar a sua vida e mudar a sua carreira. De muitas vezes, talvez, sair de uma posição mais operacional para ir para uma coisa maior. Porque não esqueçam que a transformação digital, assim como a inteligência artificial, ela é uma ferramenta para poder proporcionar facilidade para o seu trabalho. Né? Mesmo que tenha, a gente falou já de computação quântica, etc., isso já existe, já está correndo, já tem vários lugares utilizando isso, e o fato é que você tem que se posicionar para que você possa mudar isso, porque é só uma ferramenta. Sempre, em algum momento do processo, e com o avanço tecnológico, vai ser cada vez numa hierarquia melhor, digamos assim, de carreira, para que a pessoa possa utilizar. Né? Então sempre vai ter um ser humano lá em alguma ponta, em alguma coisa para fazer, porque nem sempre a máquina vai poder resolver isso. Né? Não se esqueçam que é a gente que manipula o que vai acontecer na máquina e não ela que nos manipula, né? A não ser que venham aliens e tal, alguma coisa assim, daí muda. Tá? Eu acho que um outro ponto também nessa questão de fim de inclusão e etc., é que hoje é moda, Trend Topics no Twitter, eu uso muito Twitter, como vocês perceberam, eu estava trabalhando, fazendo várias coisas no Twitter, Trend Topics falar em inclusão de mulheres. Esquecendo de que a gente tem que olhar também para questões de raça, para questões de pessoas com disability e mais uma série de coisas, de grupos de diversidade, né? Eu não digo mais minoria, eu digo forças menos representadas, porque são pessoas que precisam literalmente ter uma mão para que elas possam ir para frente, que elas possam se enxergar e se posicionar dentro do mercado, mas que infelizmente empresas não estão preparadas para fazer isso.
né? Muitas vezes, assim, a gente faz vários projetos dentro do Makers ou até dentro mesmo do coletivo, que várias empresas dizem assim, putz, vem cá, me traz aqui a mulher da tecnologia, me traz aqui, eu quero fazer um evento, quero fazer não sei o quê, e eu quero, sei lá, reunir essas mulheres. Cara, primeiro, a carreira e a vida das pessoas, ela não é restrita a ser um mailing de evento que você vai lá e joga pra cima, ó, tem vaga aqui, ó. Sabe que nem balão de festa? Que você explode lá e daí não tem mais primo, irmão, ninguém. Todo mundo quer o doce. É tipo isso que a gente vê muito acontecer dentro do mercado. Uma certa canibalização do termo inclusão e empoderamento de mulheres ou de outros grupos de diversidade dentro do mercado, né? E infelizmente isso é uma coisa real e que as empresas não estão preparadas para isso. Eu vi uma situação bem recente que aconteceu nesse cenário de que, puxa, vamos fazer um hackathon, e não me entendo pessoa fazer hackathon, não tem nenhum preconceito, adoro, mas eu acho que falta, de certa forma, uma comunicação, uma abordagem mais friendly. Porque, por exemplo, assim, pegava e dizia, puxa, vou juntar 500 mulheres aqui, legal. Aí foi lá, fez o mail, montou, e aí você começa a bater o telefone lá, puxa, vem que tem vaga, vem que tem não sei o quê, sem antes ter um momento de empatia, de entender. Aquela mulher tem dificuldade de se posicionar no mercado, se ela está procurando uma oportunidade. Então, por que não, antes de criar uma expectativa que no futuro próximo vai gerar uma frustração, analisa, tenta conhecer essa pessoa antes, tenta se aproximar das comunidades, tenta se aproximar e entender qual que é a realidade, o background dessa mulher, para que então você vá, por exemplo, puxa, vem aqui tomar um café. Não chama ela para tomar um café só porque você tem que bater um número lá, puta, que a meta daqui a sei quantos mil anos tem que ter 1 milhão de mulheres. Cara, tenha um momento de empatia e pense, se coloque na posição daquela pessoa, para que então você vai evoluir. Porque para você é mais um telefone, é mais um café que você tomou e disse, puxa, eu não consegui contratar. Mas para aquela pessoa que está passando por aquela situação, de estar ali tentando buscar uma oportunidade, mais um não pode fazer ela completamente desistir de tudo. Tá, essa é a mensagem. Nossa, é muito assunto, gente. A gente tem que tomar um certo cuidado para a gente não continuar reproduzindo certas afirmações institucionais, principalmente porque nós estamos num momento de mudança, né? Então, quando a gente fala de inclusão, a gente não pode apenas falar da inclusão sendo o desenvolvimento. Hoje nós temos alguns programas intencionais, e aí sim a empresa ela tem que ser intencional nessa inclusão, ela tem que ter metas, sim, de inclusão para cada grupo de diversidade. Hoje senão não vai fazer. E até tem a questão assim, eu discordo um pouco não, bastante, em relação a essa questão de protagonismo, porque as empresas muitas das vezes não deram voz para as pessoas se colocarem como visíveis. Então, muitas vezes a gente achar que a pessoa que não tinha ação, não tomava ação, ou então que a pessoa, a partir do momento que vai se esforçar, vai conseguir, a gente cai no risco da meritocracia, como já havia sido falado aqui. Então, se não formos intencionais, se as empresas não forem intencionais, porque sim é lucrativo para elas, se nós não termos nossas redes de apoio e grupos que estão vendo sobre o assunto dentro e fora da instituição, não vai daqui a 10 anos incluir, não vai ter mais mulheres, não vai, sabe? Porque as startups elas estão nascendo com percentuais menores de mulheres do que de homens. São 70% de homens dentro de startups, apenas 30% de mulheres. Fintech, esquece, sabe? Mulher preta só tem eu, né? Não, porque vocês vão ver em todos os flyers de evento de fintech, quando chamam, né? Mas quando chama é porque a sociedade civil fez todo um movimento para que esteja ali. Quando nós temos hackathons intencionais, é porque foi feito um movimento anterior para que, senão não vão falar, não vão abordar, não vão incluir, sabe? Enquanto nós temos duas estruturas muito fortes de manutenção de poder na nossa sociedade, a gente não pode esquecer isso. É o machismo e é o racismo. As instituições e as pessoas que adentram a questão do privilégio necessitam manter seus privilégios para poder continuar tendo desigualdades. E sim, a partir do momento em que trabalhamos com equidade, que trabalhamos intencionalmente, colocando, né, se eu preciso subir 2 degraus, o outro só precisa de 1, vamos botar então diferentes níveis para cada um ficar
em pezinho, sabe? Só assim que a gente realmente vai conseguir trabalhar a inclusão. E por mais que tecnologia, o conteúdo está disposto na internet, por mais que nós saibamos quais são os mercados, os nichos que hoje nós temos oportunidades, quem está na frente corre e pega primeiro. Uma coisa sou eu criar agora a água que não molha. Sei lá, criei a água que não molha. Para escalar isso, ferrou, eu não consigo escalar. Aí vem alguém grande que tem, né, o capital e vai e me absorve, para falar bem bonitinho, né? Vai lá e me absorve, me dá lá um percentualzinho da empresa e foi, já me engoliu e já não sou mais protagonista, sabe? Então, se não tivermos os nossos grupos intencionais, se não tivermos os nossos grupos de apoio, a gente vai continuar sendo uma sociedade onde nós, ditos diferentes, ditos minorias, mas sendo a maioria, porque as mulheres são a maioria da população do Brasil, negros são a maioria da população no Brasil, PCDs, nós temos uma legislação e hoje apenas 1% é absorvido, 1% está no mercado de trabalho. E a gente está falando assim, quem perde um dedo é PCD. Né? Quem tem um desnível de coluna é PCD. Eu não estou falando de questões de habilidade, muita deficiência motora, ou muita deficiência mental. Não, a gente está falando de pessoas que tiveram um acidente ou que nasceram com alguma diversidade, né, física ou mental e que não é absorvido propositalmente, porque necessitam manter um status quo de privilégio. E aí a gente entra com a questão, por que a transformação digital ela vem cortar e botar o dedo na ferida? Porque hoje a gente tem internet, hoje a gente tem redes onde a gente denuncia, a gente olha e fala, cara, tu não tem mulher na tua liderança, você não tem mulher no seu C-level. Eu não vou comprar de você. A sua campanha publicitária vai estar fake, vai estar de diversity washing. Eu não vou comprar de você, sabe? Eu já conheço fulana lá na Tailândia, já conheci um caso que a pessoa estava dentro da empresa e eu sei que aquela empresa ela não atua com diversidade de gênero, ela coloca as mulheres, fala que as mulheres estão ali, mas é só para foto. Hoje em dia a gente consegue circular a informação, a gente consegue pegar os dados e a gente consegue comprovar quem faz e quem não faz. E quem está falando que está fazendo, daqui a pouco será desmascarado. E aí a sociedade, sim, quem está dentro e quem está fora, vai e cobra a conta. E também a questão salarial, né? Sim. Dessas empresas que dizem assim, eu apoio a inclusão, eu apoio a diversidade, mas o cara, por se sentir incluído, eu não posso falar de pessoas que eu não estou na vaga dele, mas eu posso falar do que aconteceu comigo, de eu ter um par de trabalho, que eu fazia o meu trabalho dele e eu ganhava 40% a menos que ele. Então, eu nem estou falando, e havia uma política dentro da empresa, né, do qual tinha os níveis, bonito, mas assim, na prática, ele era amigo do cara, né? Então, isso existe, é real, as mulheres, elas não são... eu acho que a gente pode falar das nossas dores, né? As mulheres não são valorizadas no mesmo patamar que o homem. Eu acho que assim, não é igual, mas eu posso ter o mesmo conhecimento. Para quem não sabe, as mulheres elas têm mais tempo de estudo que os homens, isso é comprovado, 0,4, né? Mais de estudo que os homens e elas ganham 30% a menos. Dentro da área de tecnologia, e eu acho que isso também deve refletir para fora. Não, eu concordo muito com tudo o que a Nina disse. E eu acho que é importante também a gente lembrar que tem uma geração nova vindo para o mercado de trabalho, né? Tem essa geração, a gente tem pessoas que nasceram em 2000 trabalhando entre nós e pessoas que muito cedo... e pessoas que desde muito cedo, uma parte delas, tem acesso à informação sobre diversidade, tem acesso a coisas que eu, por exemplo, fui ter um pouco mais velha. Então eu fui conseguir entender o que era privilégio e começar a reconhecer os meus privilégios como mulher branca de classe média
tarde, perto de outras pessoas que eu vejo muito mais novas e que hoje com a internet, com tudo que tem acesso a essas informações. Então, acho que é muito importante, sim, que a sociedade cobre das empresas, porque a gente sabe que é assim que a mudança começa a acontecer. E olhando para essas novas gerações, a gente percebe que não tem volta, sabe? É uma coisa que depois que a gente vê, não dá para desver. Então já tá lá e eles vão cobrar e a gente vai continuar cobrando. E eu acho que do nosso lado aqui, de pessoas que trabalham em empresas de tecnologia ou de pessoas que numa... Que dia é hoje, gente? Terça-feira? Quarta-feira à noite estão no Inova Bra para conversar sobre equidade de gênero. A gente tem essa responsabilidade mesmo de entender os nossos privilégios e de entender como que a gente utiliza os nossos privilégios para mudar esse quadro que está lá. Seja na nossa posição nas empresas onde a gente está, seja com a voz que muitas vezes a gente ganha, porque... eu tenho 26 anos de idade, estou aqui com o microfone na mão falando para um monte de gente. E se isso não é privilégio, o que é, né? Então, assim, se eu tenho essa oportunidade de ter voz em algum momento, eu acho que a gente precisa, e todos nós precisamos refletir muito sobre a nossa responsabilidade como privilegiados, para que a gente possa diminuir esse espaço dentro dos nossos papéis corporativos, mas também dentro dos nossos papéis da sociedade civil pessoais, né? Estava pensando nisso que você falou sobre salário também, né, Isa? E pensando um pouco no meu caminho também tem, né? Assim, em certo ponto, quando ela diz protagonismo, né, eu entendi um pouquinho diferente do que a Nina até entendeu, né? Eu acho que em alguns momentos eu não fui tão protagonista, assim, da minha carreira. Porque eu também me submeti em algum momento a ganhar menos, né? Eu acho que, assim, os homens pedem com vontade o que eles querem ganhar, sabe? Um determinado momento, eu quero falar, não, eu tô valendo tanto. E aí, quando eu vou lá me candidatar a uma vaga, eu tô valendo tanto, assim, né? Um pouquinho menos, talvez, né? E você faz uma série de reflexões, né? Eu acho legal esse debate, né? Que a Maísa falou, que a gente está tendo aqui, essa oportunidade de falar, porque te leva a refletir várias coisas do seu próprio comportamento, né? Durante a sua jornada e a sua carreira. Muitas vezes eu acho que a gente se coloca no lugar errado, sabia? Eu acho que a gente também fala, não, é que se eu pedir mais, né, se eu fizer uma proposta diferente, é capaz de não me contratarem, né? Porque tem tanto homem competindo comigo, tem tanta gente para uma mesma vaga, parece disputa de vestibular, sabe? A gente está disputando o vestibular de medicina. E é essa cabeça que a gente tem que mudar. É isso que você acha que talvez o protagonismo nesse ponto, acho que seja isso, assim. Pô, se coloca no lugar também, vai lá e fala, quero tanto, eu tô valendo isso, eu também posso, né? Se coloca nesse lugar, se empodera, né? E esquece um pouco desse passado todo que a gente vive de não ser protagonista da nossa vida, da nossa carreira. Se posiciona, assim, né? É um conselho para mim mesma também. Tenho aprendido isso, né? É engraçado isso, porque a gente vive isso de uma maneira diferente. Às vezes os mais jovens um pouco menos, né? Mas eu já estou com 18 anos aí de caminhada no mercado de TI, muito competitivo, muitos homens, né? Durante esse caminho. Muitos que me ajudaram. A maioria dos que me promoveram e me ajudaram sempre foram homens, até pelo caminho. Mas acho que muito do protagonismo, em algum momento, eu deixei de ter ele, né? E hoje eu tenho encontrado isso cada vez mais forte, mais presente. E acho sim que as empresas têm que reforçar isso. Acho que é responsabilidade delas também incluírem, reforçarem, e a gente vem trabalhando muito isso internamente, assim, vamos trabalhar a inclusão, vamos fazer programas específicos para a diversidade, específicos para a equidade de gêneros ou igualdade de gêneros, que seja com a palavra certa ou com a palavra errada. Eu acho que, assim, está existindo esse momento, né? E é muito importante a gente estar participando dele e sendo protagonista desse momento, se posicionando nele. É muito protagonista da sua vida, né? Você aceita ou não aceita. É nessa linha mesmo, né? Protagonismo da sua vida, aceito ou não aceito isso. Porque a vida é uma só e a gente não sabe quando a gente vai morrer. Então, assim, para isso, eu estou sofrendo, né? Então vamos para a parte de assédio sexual e assédio moral. Mulher sofre os dois, né? Muitas vezes. Eu já sofri assédio moral, sexual até de mulher, né? Porque aí é uma questão de poder,
né? Então, assim, e já passei, assim, quando eu tava, você falou que foi demitida 4 vezes nas 4 gravidez, eu tive, assim, um caso muito engraçado numa empresa, que era uma empresa de internet, na minha primeira gravidez. Eu fui convidada, eu morava no Rio, fui convidada para vir para São Paulo, e eu tinha perdido a primeira gravidez, eu tinha perdido, e eu falei para a pessoa, olha, vou pensar porque eu quero ter filho. E quero ter filho, quero ter logo. É meu propósito. E essa pessoa era um homem e falou assim, não tem problema, eu quero a pessoa com seu perfil, eu quero você, grávida ou não. Ok, fui. Só que ele foi embora 6 meses depois, sei lá, 7 meses depois, e eu descobri por acaso que eu estava grávida e entrou um outro homem para ser meu chefe, que chegou para mim e falou, você está grávida, eu não trabalho com mulheres grávidas. E o cara tinha 4 filhos. Aí eu olhei para a cara dele, né? Pensei um monte de coisa, lógico, não falei. Procurei o diretor de RH, que era um homem também. Falei isso e ele não me ajudou. E aí eu fui protagonista, eu não ia ficar ali. É esse protagonismo, entendeu? Pensei assim, eu não quero isso, eu não quero estar nessa empresa mais. Eu já quis ser defesa de pessoas. Para mim, quem me contratou foi um herói, né? E quem ficou no lugar dele, o anti-herói. Né? E eu tomei a decisão, conversei com meu marido, falei, eu vou pedir demissão, sem ter nada, grávida, né? Foi eu pedir, e pedir, sem saber o que ia acontecer depois. Então é esse, assim, porque senão eu ia ficar lá, grávida, infeliz, achei um absurdo, né? E não tinha mais propósito para mim, não comungava mais dos valores. Então fui, fiquei um tempão, até conseguir me empregar de novo e tudo bem, né? Reduzimos as nossas, a parte toda financeira, porque para mim não valia a pena, e ele concordou comigo, né? A gente era muito parceiro, eu concordo com você. Não vou ficar num lugar onde eu não comungo dos mesmos valores e onde eu não comungo do mesmo propósito. Né? Então é esse ponto, né? Que da gente se pensar um pouco na gente, o Beto falou assim, eu tô me deixando me vitimar, eu tô acreditando no que as pessoas falam. Imagina se eu tivesse acreditado nesse segundo chefe, quando ele falou assim, mulheres grávidas, eu entendo bem, tenho 4 filhos, mulheres passam por isso e aquilo. Eu fui falando um monte de coisa. Imagina se eu tivesse me influenciado por ele, ia ficar uma vítima, talvez fosse até odiar a minha gravidez, por causa de uma pessoa infeliz. E aí, às vezes, a gente não percebe e vai entrando nessa energia que algumas empresas têm, né? E tem muito isso, a gente sofre muito isso, né? Você está em reuniões, você começa a falar e um homem vai e te corta. Isso é assédio moral. Não te deixa falar, porque você é mulher falando, ele tem a ideia mais rápido, sei lá. Então, assim, tudo isso a gente tem claro, não vai ficar pedindo demissão toda hora por várias, né, coisinhas dessas, não dá. A gente tem que ter uma resiliência, mas a gente também tem que ter a firmeza de falar, não, deixa eu terminar de falar. Por mais que seja seu chefe, eu estou falando. Né? Então, deixa eu terminar e aí você fala. Não pode ficar com medo e, né, dar a palavra para o outro. Então, esse posicionamento e você puxar de rédea da sua vida, que é importante. Não se deixem levar e não acreditem naquilo que vai diminuir vocês. Nós, cada um de nós, independente de homem ou mulher, a idade que temos, nós somos uma força muito forte. Afinal de contas, foi vários espermatozoides que pegaram um, nem nasceu você. Então, você é uma força muito forte. Acredite nisso. E se não estiver valendo a pena, reorganize, faz que nem o Waze, recalcula. Desviou, não é o que você quer? Recalcula, procura um outro caminho. Né? Isso é importante. Não aceite isso. Quando eu falo não ser vítima, assim, não se deixe ser vítima. As pessoas vão ficar falando. Se você aceitar, daqui a pouco você fala, acha que a culpa é sua mesmo. E aí pronto, tem ladeira abaixo, você não consegue mais sair daquilo. Então tenta sair disso, porque e principalmente quando a gente está em transição, né? Isso aí acontece muito, por quê? Porque vai, né? Descobre uma coisa que te motiva, um propósito, e vai acontecer uma coisa boa. A gente esgotou bastante perguntas aqui em todo o nosso debate, mas eu tenho uma última aqui, até para eu abrir para a plateia e dar tempo de a gente finalizar com essa troca. Quais ações e práticas as organizações deveriam ou devem promover dentro dos seus negócios, né? Acho que cansando aí tudo que a gente falou aqui para vocês. Bom, eu acho que além de se envolver e
promover grupos internos e coisas e projetos que possam capacitar e cada vez mais colocar o poder na mão de pessoas que estão vivendo e que fazem parte de todas essas áreas de diversidade que a gente vê, né? Não só mulheres, pessoas com deficiência, questões raciais, tudo isso eu acho que é muito importante, mas isso nem sempre vai ser possível na maioria das empresas. Eu vejo que hoje eu estou numa empresa gigantesca e que sou muito privilegiada por poder fazer parte de diversas ações nesse sentido, para a contratação e retenção e cada vez mais o desenvolvimento dessas mulheres, só que isso às vezes não é possível numa empresa menor. Então eu acho que o que é uma coisa muito essencial é fazer uma reeducação, né? Uma reeducação, na verdade, de todas as pessoas que estão dentro dessa empresa, principalmente no que diz respeito à comunicação, né? Eu esqueci o teu nome, desculpa. A Simone falando sobre a questão da gravidez e que ela ouviu, tipo, coisas bárbaras. Se fosse eu acho que eu dava uma porrada no cara desse, né? Mas, por exemplo, assim, eu já vi homens indo representar questões de inclusão de mulheres na sua empresa e tal. Nenhum problema, existe até um movimento que é aquele He for She, não é uma coisa que eu seja 100% conectada a esse movimento, mas é também uma coisa que existe, o que é importante é ter algo para fazer, mas por exemplo, chegar com um discurso, olha, eu estou ajudando a ter mulheres no mercado, etc., porque eu tenho filhas. Cara, no momento que às vezes é melhor ficar calado porque é mais bonito, né, e tal, e fica ali. Porque, cara, pensa assim, olha, ok, ele está, de certa forma, está fazendo alguma coisa, mas é por um motivo egoísta de pensar, nossa, eu vejo o que está acontecendo com as mulheres e não quero que as minhas filhas passem por isso. Mas, e todas as mulheres que estão ao lado dele, acima dele e abaixo dele, dentro da empresa? Essas mulheres não merecem respeito? Essas mulheres não merecem oportunidades de crescimento real? Então, eu acho que essa questão da comunicação é uma coisa muito importante e que, infelizmente, hoje, sei lá, chuto dizer que, no mínimo, 80% dos gestores homens ou líderes de empresa têm uma grande dificuldade, né? E a mesma coisa quando ouvem as mulheres dizendo, eu quero igualdade. E daí eles já assim, então vai ali, pega ali um saco de cimento e uma pá e ajuda a levantar a parede. Quando a gente fala de igualdade, eu não quero, quando eu digo assim, eu quero ser tratada igual, eu quero uma equidade no meu salário, eu quero isso, quero aquilo, eu não quero ser tratada igual ao homem. Eu só quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Eu não preciso virar um cimento, fazer, sei lá, luta livre, o que for. Eu quero ser reconhecida pelo que eu faço. Entende? E eu acho que é muito disso, de ter essa educação, tanto de capacitação da parte, né, dos gestores, das pessoas líderes hoje, para aprenderem a falar com as pessoas, porque às vezes nem com os iguais deles eles sabem se comunicar, e da gente também aprender a não internalizar todos os problemas, as coisas que a gente passa, para que a gente possa usar isso como um exemplo de crescimento de alguma forma, né? Eu vi várias histórias de pessoas dizendo, porque eu fui demitida, porque eu passei por isso e aquilo. Eu acho que todas as mulheres que eu conheci que estão na resistência, digamos assim, são mulheres que passaram por várias histórias. Eu me demiti, a minha primeira demissão foi, eu acho que logo que eu comecei a trabalhar com tecnologia, no qual eu fui selecionada para trabalhar como uma desenvolvedora, e daí por algum motivo, né, de não sei, né, entre aspas, eu fui passar a consultora de designer, porque lá estavam essas mulheres. Até que um belo dia deu um problema dentro do sistema lá dessa empresa, e aí eu era amiga de um rapaz que trabalhava dentro do time de desenvolvimento, e em uma tarde eu resolvi o que 10 homens não conseguiram resolver em 3 dias de bug. E daí, naquele dia, eu ia ser efetivada nessa empresa, porque eu era estagiária na época, e daí meu chefe me chamou e tal, e aí todo mundo naquela cara, né, de funeral dentro da empresa e tal, porque eles estavam apavorados, né, porque, nossa, uma mulher fez, será que não foi ela que criou? Até isso dava pra sentir dentro do clima, né, porque isso é uma coisa que acontece. E aí ele me chamou e tal, falou assim, nossa, achei super legal e tal, eu falei assim, então, aqui tá o meu crachá, aqui está a minha carta de rescisão do meu estágio. Passar durante todo o tempo aqui e ver o que aconteceu nos últimos dias me fez perceber que vocês não são uma empresa qualificada para me ter. E aí fui lá, entreguei e fui embora. 2 anos depois, eu tinha uma consultoria de software e eu atendi eles para desenvolver uma plataforma. E aí já tem aquela conversa, putz, mas você é nossa amiga, hein? Você podia dar um descontinho? Você, não, o preço do software, se vocês querem um software de qualidade, o preço é esse. E é isso que vocês não têm que fazer. Né? Então são várias vitórias e várias coisas que eu olho para trás de muitas coisas que eu tive toda a minha carreira, de situações de ambientes tóxicos, de dificuldade de ter acesso às coisas. Eu digo, que bom que isso aconteceu comigo.
Porque se acontecesse com outras, e muitas outras provavelmente já passaram por isso, muitas poderiam não resistir. E hoje eu levo todas essas experiências e tudo que eu já passei para tentar externalizar isso dentro da empresa que eu trabalho hoje, que é uma empresa que tem já uma preocupação muito grande, como também refletir isso dentro de todos os projetos que eu faço dentro das minhas comunidades, de coletivos, né? E a gente costuma dizer que quando uma mulher vai, né, a gente tem o privilégio de estar aqui na frente hoje, não é somente você que está ali, mas é tudo que você representa, né? Então entendam que vocês não precisam estar aqui na frente para representar todas as outras irmãs que estão aqui. Bom, engraçado como tem dois temas bem específicos, né, se repetindo aqui, né? Falar sobre a questão de demissão, de problemas no ambiente de trabalho, como principalmente na área de tecnologia. Se a gente for olhar para outros mercados também, como o mercado financeiro, só Deus, né, para ajudar. E também a questão... Ou a área elas entrarem, ou eles, né? E também a questão de que tivemos pessoas, homens, nos nossos caminhos que nos ajudaram. Né? Quando eu escuto muito isso em vários painéis, palestras que eu vou, principalmente de mulheres, e tem um porquê, né? Tem um porquê. Nós temos muitos homens na nossa caminhada, uns que, né, erraram bastante e que foram bem prejudiciais, e outros sim que ajudaram, porque não dá para ser também todo mundo FDP, né, gente? Pelo amor de Deus. E porque a maioria dos nossos chefes e hierarquia imediata sempre serão, ou não, sempre foram de homens. Então, lógico que a maioria vai ser homem que vai nos promover, ou até que a gente consiga chegar aos C-levels e consiga até mesmo trabalhar nesses novos modelos de gestão, nesses novos modelos de hierarquias mais flat, digamos assim. E a questão da resiliência, a questão da resistência é algo que a gente vê muito dentro da empresa, mas a gente vê também muito fora, sabe? Se a gente for ver toda a história de mulheres e aí olhar para a história das nossas mães, das nossas avós, que não tiveram, muitas delas não tiveram convivência dentro de instituições, mas foram resilientes e resistentes dentro de casa, dentro, né, dos seus trabalhos. Eu venho de uma família de empregadas domésticas e isso é muito trivial dentro da comunidade negra. Então, eu falar enquanto uma posição de privilégio de uma mulher que está há 17 anos na área de tecnologia e pedir para outras meninas e mulheres pretas como eu sejam resilientes é muita maldade às vezes, sabe? Porque eu preciso estar próxima dessa realidade. Então, eu acredito que o que as organizações devem fazer, e nós também, enquanto pessoas, temos que fazer é sairmos da nossa cadeira e olhar para o que realmente é diversidade. Assim, essas meninas que muitas vezes não vão para o hackathon porque elas, na escola, elas já escutam que matemática não é disciplina para mulher. Mesmo eu tendo ganho concurso nacional de matemática em 1998, nacional, sabe? Eu continuava escutando que matemática não era para mim. Meninas e mulheres que não entram em engenharias porque olham para o banco de uma universidade de engenharia e ver apenas homens, e ver seus irmãos se formando em engenharia, mas não veem suas irmãs se formando em engenharia. Então, elas não vão ter uma motivação para aquilo. Então, a gente precisa também sair, sabe, do nosso campo. É muito fácil para mim falar que você pode ter 3 empregos, já que eu tenho 3 empregos. Véi, sou eu. Sabe, qual é a oportunidade, como que essas coisas chegam no nosso caminho. Como eu fui altamente, não vou nem dizer privilegiada, mas eu fui uma exceção da exceção da exceção da exceção. E eu não posso virar e falar para alguém que não entre por cota porque eu não entrei por cota. Não aceite, peça demissão porque eu pedi, eu não sei quantos boletos aquela pessoa tem para pagar no final do mês, sabe? Muitas dessas mulheres são mães solteiras, muitas são a renda da própria família, então muitas vezes vai sofrer aquilo sim, vai sentir na pele sim, vai chorar no banheiro e muitas das vezes não vai ter voz para falar, até que um dia vai soltar, vai.
Infelizmente. Então, o que nós, que não estamos nesse contexto, podemos fazer para que essas coisas não aconteçam mais, sabe? Sejamos empáticos, empáticas com a realidade e não dentro do teto do Inovabrá, sabe? Quem não conseguiu... hoje eu tenho trabalho de mentoria com mulher, tem uma mentoranda minha ali, sempre tem uma na plateia. Eu tenho um trabalho de mentoria para jovens e para empreendedores, a maioria são negros, mas também mentoro pessoas brancas e tenho 2 mentoradas asiáticas, né, sim, porque são experiências de vida diferentes e a gente tem que entender que as pessoas têm experiências de vida diferentes e como que a gente consegue se conectar, tornar empático e entender que estamos rumo a um propósito de uma vida, de uma sociedade melhor, de organizações mais humanizadas, sim, de organizações mais antenadas com a transformação digital, sim, porque são organizações que querem se manter, querem sobreviver, e a gente tem que aproveitar isso. Mas a gente tem que incluir de verdade, não é incluir dentro da nossa realidade, sabe? É incluir diferentes realidades e entender que nem todo mundo vai conseguir gritar, bater na mesa, nem todo mundo vai conseguir entregar a cartinha de demissão, porque o momento da pessoa talvez não seja propício. Eu tenho mentorado de pessoas acima de 50 anos que não conseguem se realocar. Com experiência, você conhece, sabe? O Mais Mulheres do Brasil, ó, juntei com o grupo Mulheres do Brasil, o Mais Mulheres na TI, é um parceiro, é uma parceria muito forte com o movimento Black Money, porque a gente, né, tenta fazer essa inclusão a partir da educação, levar mais mulheres dentro de cursos para poder conseguir se capacitar e poder estar em pé de concorrência. Então, quantas histórias que a gente não escuta, sabe? De pessoas que a gente muitas vezes concede a bolsa e a pessoa não tem o dinheiro da passagem para chegar. E eu não vou pedir para a pessoa ir a pé, velho. Sabe? Então, assim, problemas maiores, sabe? Problemas reais, problemas da nossa sociedade real, assim. A maioria da população não recebe mais de 2 salários mínimos. Então, não adianta a gente ficar trabalhando numa realidade do meu quintal sem olhar para o quintal do outro. E aí, entrando na pergunta, né, que a pessoa não responde, as organizações, elas precisam ser intencionais, senão elas serão obsoletas, e a gente está aí para denunciar, para mostrar o que está acontecendo. E elas sim devem ter sponsors, devem ter seus patrocinadores, as hierarquias, para diminuir esses gaps, essas issues. São 80 anos para mulheres e homens terem a mesma posição de se levam em conselhos administrativos. 80 anos até chegar nisso. Para pessoas negras, são minimamente 150 anos para chegar em pé de igualdade. Não dá. Eu quero ver isso. Eu quero ver. Se for para ver, se for ter que falar, e aí sim. Mas aí, falar com uma escuta ativa, com um olhar empático, com um coração generoso de que não é a minha realidade a real da maioria de mulheres brasileiras, de mulheres negras, de mulheres brancas, de pessoas de diferentes grupos de diversidade, sabe? Então, é isso. Eu acredito que somos nós, batendo na porta, sim, gritando dentro das organizações, sim, e cobrando isso. Que aí, sim, as organizações podem se mover ainda mais, fazer a inclusão real. Não só nos números, mas também no desenvolvimento dessas carreiras. Preenchendo toda a hierarquia. Mesmo que essa hierarquia hoje seja essa hierarquia mais flat, mas quem está lá com o nome de head, quem está com o nome de liderança, também sejam pessoas de grupos diversos. Você sabe o que eu vejo? Que eu acho que assim, durante algum tempo a gente parece que viveu um período de cegueira, né? A gente não queria, acho que, enxergar a diversidade. A gente não queria enxergar tanto as mulheres, quanto os negros, quanto os homossexuais. E aí eu me pego vendo uma cena minha semana passada, assim, enquanto a Nina vai me inspirando, ela vai falando, eu vou lembrando das coisas. Então, a semana passada com uma amiga minha, e ela falou, eu briguei com a minha namorada, tal, tinha terminado. Ela falou, agora eu tô com uma namorada nova. E aí ela me mostrou a foto, eu falei, caramba, que gata, hein?
Falei, gente, olha como que a gente tá mais avançado no pensamento. No passado, ninguém me mostraria jamais, uma amiga minha, a foto da namorada dela. Ou os meus amigos, um casal de amigos meus, viria ele e o marido na minha casa, né? Jantar com o meu marido juntos, assim. Eu tô gostando demais do que a gente está vivendo agora. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento muito forte por causa da informação. Quando a gente fala de transformação digital, que era nosso tema anterior, né? A gente está falando que a gente tem acesso à informação. Já está na mão de vocês já estão transformados digitalmente. Tá o mobile aí, o telefone está na mão de vocês, a informação está chegando. E a gente está recebendo isso de uma maneira muito legal hoje. A gente está aberto para fazer essa transformação. E as empresas também estão. E, assim, as que eu tenho o privilégio, pelo menos, de conversar, como vocês aqui que estão me contando várias histórias legais, eu vejo que a gente está vivendo num ambiente de privilégios, mas que é esse ambiente transformador que a gente está, né? Hoje na Stefanini a gente tem um programa de mentoria feminino, tá? A gente lançou esse ano um programa chamado Womentoring. São as executivas da empresa que através de um programa de inscrições, né? Todas as mulheres puderam se inscrever da empresa para receber um programa de mentoria, de formação de executivas para ocuparem esse C-Level, que hoje não é ocupado por mulheres. E que nesse momento eu acho muito legal quando uma empresa se posiciona. Quando ela diz, sim, eu vou ser protagonista também, eu também vou participar desta formação de mulheres dentro da companhia. E como eu vou me posicionar? Lá, a Stefanini se posiciona dessa maneira, criando um programa de mentoria, né, com as executivas da companhia, de mulheres para mulheres, porque se entende que essas mulheres têm um caminho todo também que elas percorreram, né, de histórias para contar e de vivências para serem contadas para aquela que vai estar recebendo, né, a mentoria. Então, eu acho que esse posicionamento, essa mudança que a gente está sofrendo é um momento muito legal, que a gente tem que abraçar e que a gente tem que aproveitar e ser privilegiado mesmo de estar nele, porque as gerações futuras vão usufruir de tudo isso que a gente está transformando hoje. Eu acho que tem 2 pontos nessa pergunta. O primeiro, pelo olhar das empresas e o que as empresas têm que fazer. E as empresas, no final do dia, são as pessoinhas que estão sentadas lá na cadeirinha, né? Então, o que a gente, como líderes e como colaboradores e empresas, temos que fazer? Eu acho que, para mim, é entender e, de uma vez, entender que a empresa tem um papel social, sim, né? O nominho da empresa lá é a razão social dela. Então, ela existe, tem uma razão social para ela existir. E isso precisa... Não dá mais para discutir. Mas vai fazer porque o filho... Porque eu tenho uma filha mulher. Eu vou fazer porque é a minha esposa... eu vou fazer porque... Aí a gente tem que ficar provando com números. E claro que é muito bacana ter esses dados, esses números, porque eles dão uma força muito grande. Mas eu acho que é muito importante que, assim, as empresas têm que assumir o papel social delas, porque sim. Porque é a coisa certa a se fazer. Porque a gente está num país e num mundo que é plural. E essa pluralidade tem que estar refletida no mundo corporativo. E não está hoje, né? Basta a gente olhar para os nossos ambientes de trabalho e a gente sabe que ali não é, a gente não está num ambiente plural e que aquilo ali não representa o Brasil de verdade. E aí eu acho que isso entra no segundo ponto, que é... Um exercício mais pessoal de todos nós que trabalhamos em empresas e tal, da gente lembrar que a gente vive sim numa bolha. E que essa bolha, se a gente se acostuma nela, às vezes a gente tem a sensação de que o progresso está tão perto. Só que quando a gente olha um pouquinho longe, um pouquinho depois da bolha, a gente percebe que ainda tem muito para caminhar. Eu vou pegar o seu exemplo, por exemplo, falando, uma amiga minha mostrou a namorada e tal, e isso é muito comum no meu dia a dia também, mas se a gente quebrar um pouco o nosso círculo, a gente está no país que mais mata LGBTs no mundo. Então, assim, é muito dual, porque a gente vive um universo em que esse progresso está acontecendo, em que a gente está aqui discutindo um assunto como esse, numa quarta-feira, e que a gente tem ferramentas para fazer essa mudança dentro do nosso universo, mas o Brasil não é São Paulo, né? O Brasil é a Amazônia também. Quando a gente fala que todo mundo tem acesso à informação...
Será que todo mundo tem acesso à informação? Então, eu acho que é importante também a gente fazer esse exercício empático de lembrar que somos privilegiados e que a bolha em que a gente vive, porque principalmente a gente coloca a nossa carinha lá falando, eu falo sobre equidade de gênero em todo lugar, e aí você chega numa reunião ou num almoço com outros homens, e você percebe que às vezes eles querem fazer um comentário ali, mas ele viu que você tá na mesa, ele guarda, sabe? Então, assim, as pessoas criam em volta da gente, muitas vezes, o ambiente que é aquele mais propício pra gente. A gente começa a acreditar, putz, tá muito bom, olha só como a gente tá evoluindo. E não quero ser pessimista e dizer tá tudo horrível, acho que a gente tá sim evoluindo, mas acho que é importante olhar para fora das nossas bolhas e acho que é importante que essa diversidade seja essa pluralidade refletida e não só eu tenho um amigo gay, então meu círculo é muito diverso, ou eu tenho uma amiga negra, então meu círculo é muito diverso. Acho que a gente precisa, que é um pouco também do que a Nina disse, que as empresas abram as portas para essa pluralidade de verdade, não só para a diversidade que tá estudando na PUC, na USP, não só para a diversidade que estudou nas mesmas escolas particulares de São Paulo, porque quando a gente olha hoje para muitos, por exemplo, processos de trainee, se a gente olhar para o perfil que eles estão recrutando, aí pode ter uma campanha linda de diversidade por trás. Será que vai conseguir? Será que quando a gente exige que a pessoa tenha uma experiência internacional em inglês fluente, a gente está aberto para a diversidade de verdade? Ou a gente está olhando, não, eu quero muito que venha uma mulher negra, mas ela precisa ter esse perfil. Entendeu? E aí tá a Nina lá com o rostinho dela em todos os painéis. Mas é isso que eu acho que é muito importante. Então, eu falei Mondiá, mas esses dias eu tava chegando no trabalho e eu estaciono o meu carro dentro do prédio da empresa. Só que tem algumas pessoas que não têm vagas para estacionar lá. Desde que eu comecei a trabalhar lá, eu sempre estacionei dentro. Esses dias eu tava indo e eu fiquei pensando nisso. Eu falei, caraca, tem um monte de gente que não estaciona. Onde eles estacionam? E aí eu comecei a pensar nisso e aí eu percebi, cara, quanto mais a gente tem privilégios, menos a gente para pra pensar e a gente nem percebe que é um privilégio. É só uma vaga no estacionamento. E eu acho que isso acontece muitas vezes, e principalmente quanto mais perto a gente vai chegando de cargos de liderança, onde os privilégios também aumentam, a gente começa a ficar tão distante daquela realidade que a gente nem sente mais. E é muito importante que essas pessoas estejam perto e que essas pessoas tenham voz, porque a gente não vai falar aqui por uma coisa que a gente não viveu. Eu não tenho como saber como é a vida de uma mulher negra. É importante que elas estejam presentes, porque elas sabem. E quando elas forem líderes e quando elas conseguirem produzir as próprias políticas da empresa, eu sei que elas vão estar olhando para um olhar que eu não tenho. Então essas pessoas precisam estar lá. Uma pessoa gay ou um PCD precisa estar presente, porque eu não tenho como saber, por exemplo, se tivesse alguém cego aqui, eu não tenho como saber como é a experiência dele. Talvez ele não fizesse a menor ideia de onde eu tô, porque eu tô falando no microfone, ia ficar a voz em todos os lugares. Então, acho que são essas percepções que são muito importantes da gente fazer um exercício pessoal, além, claro, da empresa assumir o seu papel. Muito bem, meninas. Vocês querem fazer perguntas, assim? A gente tá aqui. Não sei se acabou aí, como é que tá? Não, aqui a gente Faz tempo. Nós esgotamos. Graças a Deus, as mulheres elas têm algumas habilidades desenvolvidas, né? Comunicação só skill maravilhoso. Bom, boa noite, eu sou a Vivian. Agradeço estar participando desse evento, tem sido muito bom. Na verdade, não é uma pergunta, é mais a questão de viver situações nas áreas. Me vi muito nas suas situações, Simone, não questão de filhos, me vi nas suas situações eu também, Cíntia, e compreendo o que a Nina comentou, da questão de nós vermos nosso quintal, né? A nossa situação. Muitas vezes a situação do outro é diferente da nossa, né? E eu estou passando por um processo mesmo na carreira, tentando retomar a área de TI, já há alguns anos fora, e uma das minhas últimas experiências foi numa clínica de psicólogos como recepcionista, onde eu passei assédio moral, onde eu passei uma série de dificuldades,
e que, por várias questões, eu estou ausente agora, estou oficialmente desempregada. E foi o momento em que eu cheguei e falei, não, agora eu vou ser protagonista, vou virar a mesa. Né? E eu estou nesse processo aí de retomar a mesma área e eu vou retornar para a área de TI, sim. Esse é um dos motivos de estar aqui, esse é um dos motivos de estar voltando para áreas e retomando e estudando, né, até as dicas que vocês têm dado. Então, assim, agradecer de fato, porque tudo isso que vocês têm compartilhado de histórias de vida é importante que a gente se enxerga também. Você começa a ver que não só você passa por isso, né? Então, agradecer mesmo vocês, isso tem sido muito importante, né? E logo, logo vocês verão, estarei na área. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade. Não tenha vergonha. Oi, gente. Então, eu queria agradecer pela oportunidade e comentar com vocês também que a gente está passando por uma situação onde eu trabalho, que está voltando de uma licença maternidade de uma das nossas amigas, e que, assim, na área de infra não aconteceu. E a gente está tentando usar muito da sororidade com ela, assim, entre mulheres, conversar muito sobre isso, como receber ela, arrumamos a posição dela, porque nem a posição dela existia mais, nem o lugar dela existia. Então a gente chegou no nosso chefe e falou, ó, a gente quer arrumar a posição dela, a gente quer deixar aqui. Colocamos um painel de boas-vindas para ela, para que ela sinta à vontade e possa ser bem recebida nessa volta da licença maternidade, porque nosso chefe já chegou até a comentar, será que ela volta mesmo? Será que ela não vai ficar? E isso é uma sensação muito ruim que as outras têm também, que a gente fica naquela dúvida, meu Deus, e se a gente tiver filhos, e agora, o que acontece? Isso é uma situação muito ruim e eu queria deixar esse recado para as mulheres que trabalham com outras mulheres na área de TI, que têm essa sororidade, que possam apoiar umas às outras, que possam compartilhar os sentimentos, as coisas, conversar mais, fazer mais rodas de conversa, e foi muito bom. E é isso, obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Glicien. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todas vocês pela palestra. Achei muito interessante e me identifiquei um pouco com as questões que a Simone colocou. E a minha pergunta é para a Nina. Primeiro, eu te acompanho nas redes sociais, estou sempre de olho no que está acontecendo, onde você está. E a minha questão é, eu sei que você é uma gestora de projetos da área de tecnologia, e como que você faz para conseguir levar esse discurso nas empresas, no mundo corporativo, para as pessoas que decidem, para as pessoas que assinam, né? Porque eu entendo, você está lá, né, fazendo a gestão dos projetos, trabalhando no dia a dia, mas tem a questão da diversidade também, que é um outro engajamento. Como que você faz no dia a dia para conseguir levar essas questões para as pessoas que decidem? E a minha outra questão, são duas, é se em algum momento da sua carreira você percebeu que a questão de você ser uma mulher preta fez com que você tivesse alguma dificuldade, e se você percebeu e se teve, como que você fez para se desvencilhar de tudo isso? Já tem uns 3 anos, né, que a gente conversa pelo Facebook. Eu conheço a carinha de todo mundo, gente. Então, como levar, né, o discurso à prática do dia a dia? Eu tenho uma imagem que não tem muito o que disfarçar, né? Existem mulheres, muitas vezes negras, que são menos pigmentadas ou que podem até alisar o cabelo, usar uma roupa, digamos, de tons pastéis e passar um pouquinho mais desapercebida. A minha pessoa não dá, né? Então eu sempre tive que lidar desde muito cedo com o ambiente falando, opa, o que tu tá fazendo aqui, né? Aqui não é o teu lugar. No meu dia a dia, eu sempre gerenciei equipes de homens brancos, cis, muito mais velhos do que eu. E sempre enfrentei questões como a menina ali, ou né? Né? Então, a gente até tem uma pessoa negra aqui no nosso... Mas aí, essa pessoa é sempre a pessoa com melhores resultados.
porque é a pessoa que lá, sabe, a mãe e o pai sempre falou desde pequenininha que tinha que ser a melhor, né? Que tem que ser 500 vezes o melhor para poder ser considerada boa, a velha história. E isso sempre foi uma constante muito grande na minha vida. E, infelizmente, eu tenho que trabalhar com resultados e performances para além do satisfatório que seria de uma outra pessoa para poder ter um mínimo de poder de voz nos lugares onde eu já trabalhei. Hoje eu atuo em 2 empresas que são de propósito. Uma é a ThoughtWorks, que é uma empresa que trabalha dentro de um dos pilares dela é justiça econômica social. Então, a partir do momento que a empresa colocou lá no estatuto dela que aquilo é premissa, então eu posso bater na porta de quem seja lá dentro para falar, temos um probleminha. Né? Então, assim, hoje eu tenho portas abertas, digamos, para falar da questão. Sempre foi assim? Nunca foi assim. É inédito. Estou adorando. E foi por isso que é por isso que eu estou na ThoughtWorks. Eu passei em 4 processos seletivos no final do ano passado. E eu escolhi a ThoughtWorks não pelo salário, mas pelo propósito. E as empresas hoje que eu fundei junto com meu sócio também, nós temos propósitos e esses propósitos são muito explícitos para a sociedade. Porque não cabe mais trabalhar como se todas as pessoas fossem iguais, porque todas as pessoas não são iguais. Né? Aquela papinho da equidade. Não são iguais, não tem que ser igual, sabe? Que coisa chata, imagina se as empresas... Às vezes eu olho mesmo assim, às vezes de executivos, aí tá todo mundo com o mesmo terno, né? Um terno cinza, todo mundo de terno cinza, ou então todo mundo de azul marinho, aquele azul horroroso. E você fica olhando assim e fala, né, são 5 pessoas iguais, né? E que empresa é essa que tem 5 executivos absolutamente iguais? Quando eles conversam, eles só chegam a uma opção e tomam aquela opção como verdade. Se a gente tem 5 pessoas completamente diferentes, que vêm de vivências diferentes, com cor diferente, com tamanho, com uma colorida, que eu sempre serei a pessoa mais colorida do ambiente, uma pessoa colorida e outras de diversos tons, imagine a oportunidade de soluções e de criações dentro desse grupo. Então, hoje eu venho falando de diversidade, mas venho falando de diversidade falando tá sendo burro se não fizer. Eu tô aqui, mas eu tô tendo que ralar pra cacete pra você iniciar a conversa comigo. Sendo que vários brancos, cis, médios de terno cinza sempre estiveram aqui e vão continuar com performances médias, não ganhando o aumento salarial, né? Sem ter que sentar, discutir e correr atrás, sabe? Então, sim, eu passei por N situações enquanto mulher negra, dentro e fora das instituições. Eu tive um burnout em 2013 e eu tive o privilégio de ir estudar fora, de morar fora. Eu fui para os Estados Unidos e eu sou escritora, sou membro honorária da Academia de Letras de Araçariguama, eu sou estudiosa em literatura. E eu fui estudar literatura, que eu falei, tecnologia não é para mim, velho. Eu olho pro lado, olho pro outro, olho pra cima, olho pra baixo, não tem ninguém igual a mim. Eu tô, sabe, dando murro em ponta de faca. O problema sou eu. E eu cheguei nisso, de achar que o problema era a minha pessoa. Ou então cansei, velho. Não dá mais. São 10 anos nessa porcaria com certificação internacional. Gerenciando time de 40, 50 pessoas, falando 3 línguas. E não é o suficiente. Tendo que provar todo dia, sabe? Teve uma hora que eu cansei, eu não levantava da cama, eu não comia, eu não tomava banho, gente, olha que horror. Sabe? E daí eu vi que o problema foi comigo, fui chorar em dólar, que é a pior decisão que eu tive na minha vida, né? E eu sofro até hoje com isso, porque o dinheiro acabou. E tive vários problemas depois de me reposicionar no mercado. Mas se fosse um homem branco cis, com o currículo que eu tenho, não teria aquele problema naquela época. Então, sim, eu devo fazer uma palestra em agosto aqui, e aí eu conto um pouquinho mais para quem quiser vir. Mas a questão de ser um corpo, uma mulher, um corpo negro dentro da instituição, não há como eu não abrir a boca e não falar e não me posicionar, senão eu sou engolida diariamente até ser totalmente invisibilizada. E aí essa invisibilidade causa doenças, né? Causa mortes,
depressões e surtos, como eu vejo repetitivamente, né, causa desistências. Então, sim, a questão de fala não é uma opção, infelizmente. Eu queria só fazer uma consideração em cima, porque tem muito a ver com toda a nossa jornada aqui, para quem acompanhou, para quem participou, que é a questão de como você vai oferecer algo para alguém que não vê valor. Como jogar pérola aos porcos, não é? Então, assim, quando abri a porta para mim, eu queria entrar. Besta, né? Igual criança, igual carro de poodle. Você abre o carro, ele entra porque ele vai sair. E aí eu comecei a ver que, assim, eu perdi o tempo que eu não tinha, porque eu não tinha tempo. Tenho 4 filhos, eu estou escrevendo livro, eu estou levando o projeto, eu trabalho fora. Então, assim, eu tenho que ser mãe, mulher, porque eu tenho marido. Então, eu falava assim, pô, fui lá, voltei toda feliz, e aí meu marido, homens, né? Nossa, mas qual retorno você teve disso? Falei, não, mas o cara, ele falou, tipo, ações. Então, eu comecei a entender que quando você vai levar algo de valor, como todo mundo aqui vê, você tem que ser direcionado, você tem que buscar, e as redes sociais estão aí para isso. Você sabe exatamente quem é a empresa que vai querer te chamar para entrar, te dar café e querer te ouvir. Entendeu? Então, eu mudei o meu comportamento, porque no primeiro projeto, no primeiro local que eu fui, eu acho isso muito legal compartilhar, eu fui dizer que eu tinha uma série de pessoas que estavam no projeto e que eu queria ver se tinha vagas pra gente poder compartilhar e tal. E a pessoa me abordou da seguinte forma: você sabe que você tem um business case na mão? Eu falei, aonde que eu falei sobre te dar o filho que eu tô criando? Eu sou mãe, eu tenho 4 filhos, eu preciso de pessoas que incluam mulheres na tecnologia. E ali eu vi que o gasto e o suor tinha que ser nosso. Então, é nosso porque eu digo assim, não é da Isabela, são das comunidades, né? Eu me sinto extremamente lisonjeada da Cíntia ter vindo, da Nina, da Roberta, da própria Tatiana, que não pôde vir, mas eu sei que eu devo essa passagem a ela, da Maísa e da Simone, porque eu acredito o seguinte, as empresas, elas estão aí, né? E a gente tem que saber procurar. Então, assim, cursos para que as pessoas entrem, para que elas aprendam, existem, né? Existem diversas comunidades. Eu acho que empresas que estão olhando isso e estão trabalhando para incluí-las antes, que seja do lado social, que é aí que é o ponto que eu acho que a gente tem que refletir junto com essas empresas ou com essas lideranças, porque não basta só você colocar ela e ela ser uma frustrada. Eu acho que o incluir, o reter, né, e o deixar, a gente conseguir que essas mulheres brilhem nas suas carreiras. Eu acho que esse é o desafio, não é você estar pelo medo que você tem muito grande de que, não vai ter emprego e aí eu vou trabalhar aqui e tá tudo bem. Mas eu acho que a gente conseguir ser o nosso melhor dentro da onde a gente tá o dia todo. Quem aqui não fica no celular o dia todo? Gente, eu recebo boa noite do meu filho pelo WhatsApp. Eu falo, desce da beliche e vem aqui. Entendeu? Então, assim, não tem como a gente não falar que o dia inteirinho a gente não tá vendo banco. A gente consome coisas, né? A gente não provê informação. Então, eu acho que, assim, eu queria agradecer a presença de todos. Eu acho que a gente se estendeu e aí eu peço um pouquinho de desculpa para vocês. Para quem quiser ver, eu vou passar um videozinho de 3 minutos sobre o que virou Mais Mulheres na TI nessa curta jornada, porque eu queria parabenizar a empresa Everest, porque ela me contratou. E eu vou falar por que eu tô parabenizando ela, porque ela me abordou da seguinte forma: mas aqui a gente tem licença maternidade estendida. Eu falei. Olhei pra cima e falei, cara, é a ressignificação do que eu passei, porque agora não vai ter mais filho mesmo, mas eles têm uma política, quer dizer, para me atrair a vaga, eles me ofereceram a maternidade, aquilo que todas as empresas tiraram de mim, todas que eu passei. Até porque não foram 4 demissões, foram 5 porque eu perdi gêmeos no meio da jornada e eu também fui mandada embora e era um big player. Então, assim, o que eu
levo daqui, um dos artigos que eu escrevi, e eu quero falar aqui, que menor teve views foi maternidade na tecnologia, é óbvio. É óbvio. Então, assim, elas já não estão. E as que estão, ou não estão mais, ou desistiram, como eu podia ter desistido. Mas eu acho assim, queria mesmo parabenizar a Everest pelo tipo de abordagem que ela está tendo com as mulheres, que é direcionado, né? Porque não tem como você, num determinado momento da tua vida, você não sabe o que você quer ser, então você fala assim, eu quero a maternidade, mas como que eu vou conciliar? E uma coisa muito boa de muitos filhos é que eles se criam sozinhos, depois do segundo tudo pode, então o mais velho ensina os mais novos, então é assim que eu dou conta de tudo. Mas eu vou passar o videozinho e eu acho que para quem quer iniciar uma jornada, assim, pode, lógico. Boa noite a todas, meu nome é Rosália Simonetti e eu sou de Cubatão e eu fui a primeira turma de computação do Santa Cecília em Santos e a gente se formou em 1990, eu fui agraciada que eu não tive TCC, primeira turma não teve TCC. Então assim, eu não sou jovem, eu vou fazer 54 anos, mas eu me sinto com a força de 30. Eu estou retomando a minha vida por uma série de problemas pessoais e eu agradeço toda essa força, tudo isso. Eu estou tomando a rédea da minha vida, tem 30 dias que eu resolvi isso e nesses 30 dias, é a segunda vez que eu estou vindo em São Paulo, eu agradeço mais mulheres de TI, FEMIT, blockchain, tudo que é grupo, estou me incluindo, QA, um monte de coisa, estou entrando e eu só agradeço a vocês. Então, se a gente fosse conversar nesses meus 25, 26 anos, sei lá, de TI que eu tenho, mainframe, então foi muita vivência, foi muito bullying, muito homem, mas eu estou aqui, eu vou tomar a vida de volta, vou entrar de novo na tecnologia e vou mudar todo esse cenário. Então, muito obrigada a todas e obrigada a meus colegas que estão me apoiando, né? Parabéns.